Olá, bem-vindo a mais um vídeo do Parasito Med. E hoje, dando continuidade à nossa sequência de vídeos, eu vou falar um pouquinho sobre a equinococose. Bom, inicialmente, esse vídeo é voltado para o módulo de saúde da criança e do adolescente 1, da UFAL Campus Arapiraca. Introduzindo um pouquinho, meu nome é Isabela, eu sou docente do quinto período de medicina da UFAL Campus Arapiraca, como eu já falei, e a parasitose que eu vou falar hoje é a equinococose, mais conhecida também como idatose. Os tópicos que eu vou abordar basicamente é a definição, a fisiopatologia, os sinais e sintomas da doença e o diagnóstico e tratamento. Bom, entrando um pouco agora na definição, o que é basicamente a equinococose? Ela vai ser uma infecção ali que vai ser provocada por larvas de Atenia Equinococcus granulosus, ou também a larvas da Atenia Equinococcus multicolares, que no caso desse último é o que vai causar a doença alveolar, que eu vou falar mais para frente, que vai estar nas manifestações clínicas da doença. Continuando na definição, o Equinococcus granulosus ele vai ser comum ali em áreas de criação de ovelhas do Mediterrâneo, do Oriente Médio, da Austrália, da Nova Zelândia, da África do Sul e também da América do Sul, que vai ser a nossa região. E também vão existir ali focos mais esporádicos nas regiões do Canadá, do Alasca e da Califórnia. E os principais hospedeiros dessas larvas vão ser os cães, que vão estar ali habitando em si essas larvas ali no trato gastrointestinal desses cães, e também herbívoros como ovelhas, cavalos, veados, ou os seres humanos, que vão ser também os hospedeiros intermediários, que é quem vai desenvolver as lesões císticas no fígado ou ali em outros órgãos. E esses vermes também podem, do Equinococcus multicolares nesse caso, eles também estão ali presentes em raposas, coiotes e cachorros, e essas larvas idáticas também são encontradas em alguns roedores selvagens. Bom, entrando um pouquinho agora na fisiopatologia da equinococose, eu trouxe aqui o ciclo de vida dessa doença para a gente entender melhor como é que funciona. Inicialmente, o que a gente vai ter? Esses ovos dessas larvas, né, vão ser ingeridos ali nas fezes de animais, que vão estar presentes ali principalmente na pele dos cães ou em outros animais. E esses ovos eles vão eclodir ali no intestino e vão liberar as oncosferas, que vão ser as formas imaturas de parasito fechado em um envelope ali embriônico. Dando continuidade, o que vai acontecer após isso? Essas oncosferas elas vão penetrar na parede intestinal, vão migrar ali via circulação e vão se alojar ali no fígado ou nos pulmões e com menos frequência no cérebro, ossos ou em outros órgãos. Ali nos tecidos, essas oncosferas dessa larva, né, vai se transformar em cistos, e esses cistos eles vão crescer ali devagar, lentamentezinho, até, em geral, vai ser por muitos anos esse processo, até que essas lesões vão se tornar lesões grandes, uniloculadas, que vão estar ali cheias de líquido, que é o que a gente vai chamar dos cistos hidáticos. E esses cistos eles vão formar cápsulas prolígeras que vão conter ali, basicamente, muitos escólax, que vão ser pequenos, infecciosos, e vão se formar dentro desses cistos. Esses cistos, eles podem chegar a conter até um litro de líquido hidático, que vai ser altamente antigênico ali, assim como as miríades do escólax. E também pode ter também os cistos secundários, que podem se formar dentro ou fora dos cistos primários. E outra coisa importante é que se um cisto hepático ele escoar ou se romper, a gente vai ter a proliferação dessa infecção ali para o peritônio. Basicamente, o ciclo é esse, como está mostrado aqui nessa imagem, e mais para frente eu vou revisar ele um pouquinho mais. Bom, entrando um pouquinho nos sinais e sintomas da equinococose. Embora a equinococose, a maioria das infecções elas aconteçam na infância, os sinais clínicos em si da doença, eles podem não aparecer por vários anos, como eu falei, tem esse período do ciclo de vida que pode ser bem longo, e o paciente, ele, em geral, vai apresentar sinais e sintomas quando a gente tiver o cometimento ali de órgãos vitais. E esses sinais e sintomas, eles podem se assemelhar, basicamente, aos sintomas que vão estar associados a um tumor ocupando aquele espaço. E esses, como eu falei, a gente pode ter a forma hepática, né? Esses cistos hepáticos, eles podem, com o tempo, ele causar dor abdominal ou até mesmo uma massa palpável ali no exame físico. E a gente também pode ter a icterícia, que ela pode ocorrer se a gente tiver ali a obstrução do ducto biliar. E caso a gente tenha a ruptura do ducto biliar ali na cavidade abdominal ou peritoneal,
ou até mesmo no pulmão, a gente pode ter sinais como febre, urticária ou até uma reação anafilática intensa. E caso esses cistos pulmonares eles se rompam, a gente também pode ter ali a tosse, a dor no peito e a hemóptise. E aqui trazendo um pouquinho mais esses sinais e sintomas voltados para os tecidos que a doença pode acometer. Se a gente tem uma hidatose hepática, ou seja, está acometendo o tecido do fígado, a gente vai ter uma dor que ela vai se caracterizar ali por se irradiar para a escápula, que também vai estar associada a sintomas sistêmicos, como febre, icterícia, náusea, ascite, vômito, diarreia e também a liberação de citocinas inflamatórias. Já se a gente tem uma hidatose pulmonar, a gente vai poder encontrar ali quadros que vão ser alérgicos, tosse, expectoração, de modo geral sanguinolenta, infecções secundárias e a gente também pode ter o abscesso pulmonar crônico. Já na hidatose óssea, o que a gente vai encontrar? Os sinais eles vão ser ali mais inespecíficos. A gente vai ter a presença de dor nas costas, dor ciática, fraturas, paresias, paraplegias e às vezes também tem, quando está associado à hidatose óssea, a gente tem uma tendência a ter um pior prognóstico em relação aos outros. Como eu falei, né, são sintomas bem inespecíficos na hidatose óssea. Já falando da hidatose cerebral, o sistema nervoso ele não vai apresentar ali uma resistência para o crescimento do cisto hidático. Com isso, o que a gente vai ter? Esse cisto ele vai evoluir de uma forma muito rápida, vai ficar muito grande e geralmente a gente vai ter um quadro que vai estar associado a um desfecho muito mais grave do que nos outros casos. Entrando um pouquinho agora no diagnóstico, geralmente o diagnóstico é clínico e vai ser um diagnóstico que vai ser só detectado ali entre 10 e 15 anos depois da infecção. Como eu falei, por causa do crescimento lento, que pode demorar até anos ali, né, de ser capaz de induzir uma sintomatologia que o paciente ele refira para você e procure um médico. E a gente também pode ter o diagnóstico quando ocorrer o caso da hidatose pulmonar, em que a gente vai observar ali fragmentos da membrana cística no catarro. E também tem o diagnóstico laboratorial, que pode ser feito através de alguns testes sorológicos, mas estes podem ter uma reação cruzada. Ainda falando do diagnóstico, a gente também pode ter a reação intradérmica de Casone, que vai consistir basicamente ali na introdução do antígeno das larvas na pele, e a gente vai observar ali se tem o surgimento de pápulas que vão ter ali um contorno nítido, irregular, que ultrapassem 2 centímetros de comprimento, como está aqui mostrado nessa imagem, exemplificando. Agora falando um pouquinho do tratamento. No tratamento, se a gente tiver uma equinococose hepática, a recomendação vai ser uma ressecção cirúrgica. Já outra coisa, se a gente tiver em outro caso, a gente pode fazer uma aspiração percutânea, seguida de instilação de um agente escolicida, e a gente também pode ter a reaspiração. Outro tratamento alternativo farmacológico que a gente pode usar é o albendazol isolado, ou combinação com a ressecção cirúrgica ou aspiração cirúrgica. Em alguns casos, quando a gente é diagnosticado mais precocemente, a gente pode entrar em observação. E quando a gente tem o acometimento dos alvéolos pulmonares, o indicado é que seja feita a ressecção cirúrgica juntamente com o albendazol. Esse aqui é o Pepe. O Pepe é o cachorro do Osvaldo, que é fazendeiro. O trabalho dele é cuidar da plantação, proteger a terra e criar animais. O trabalho deles. Mas apesar de um grande companheiro, mal sabe o Osvaldo que o Pepe também é o hospedeiro do parasito da hidatidose. A hidatidose é uma doença parasitária que acontece no homem e em outros animais. Ela é causada por parasitos do grupo das tênias, mais precisamente o Echinococcus granulosus, nome feio para uma doença muito séria. E é no intestino dos cães que o parasito adulto da hidatidose vive e produz centenas de ovos. Os cães podem hospedar uma grande quantidade de equinococos e ainda assim não ficarem doentes. Pedacinhos do parasito cheios de ovos saem com as fezes dos cães, contaminando solos, pastagens, aguadas, hortas e, inclusive, a pelagem e o focinho dos cães. Dependendo das condições climáticas, os ovos podem permanecer no ambiente por 2 anos e têm preferência por lugares úmidos e temperaturas baixas. Herbívoros, por se alimentarem do pasto, são os mais afetados, como ovinos, bovinos, caprinos, bubalinos, equinos e suínos. Dentro do corpo destes animais, os ovos migram por meio da circulação do intestino para o fígado. Alguns ficam retidos ali, enquanto outros seguem para pulmões, cérebro, rins e baço. E são nestes órgãos que os ovos viram larvas.
As larvas também são chamadas de cistos idáticos e são popularmente conhecidas por bolhas d'água. E, normalmente, as bolhas d'água só vão ser encontradas quando os animais forem abatidos. O ciclo recomeça quando o cachorro se alimenta das vísceras cruas de um animal contaminado. O hábito de dar vísceras cruas aos cães influencia na manutenção do parasito no campo, pois assim os cães podem estar sendo constante e novamente infectados. É no intestino do cão que o parasito chega à sua forma adulta e produz seus ovos. E esse é o ciclo da hidatidose. Das fezes do cão para a contaminação do meio ambiente, para a infecção do homem e de outros animais e de volta ao cão. E a hidatidose não acontece só na área rural. Os moradores da área urbana também podem ficar doentes. Quando os produtos contaminados do campo vão para a cidade ou quando as pessoas da cidade vão passear na área rural. Agora que você já sabe como acontece, vai ficar mais fácil aprender como prevenir a hidatidose. Em primeiro lugar, nunca dê vísceras cruas de animais abatidos para cães. Também evite que os cães se alimentem de carcaças de animais mortos no campo. Sempre cozinhe as vísceras de ovelha, vacas e outros herbívoros por no mínimo 45 minutos. Evite o acesso de cães à horta de verduras. Procure orientação veterinária para fornecer vermífugo aos cães. Enterre ou incinere as fezes dos cães após dar o vermífugo. Lave bem as mãos após lidar com a terra ou animais e antes das refeições. Beba água fervida ou tratada. É bom tomar cuidado extra com as crianças devido ao seu convívio com os cães e à falta de cuidados de higiene. A hidatidose é uma doença bem fácil de prevenir, mas difícil de diagnosticar e tratar. Por isso é bom aprender um pouco mais sobre o diagnóstico e o tratamento. A hidatidose é uma doença crônica porque as pessoas se infectam normalmente na infância e convivem durante muitos anos com o cisto hidático ou bolha d'água sem apresentar nenhum sintoma. Os sintomas são inespecíficos: dor no abdômen, dor de cabeça, tosse, e a intensidade vai depender da localização, do tamanho e da quantidade dos cistos, assim como da reação do organismo do indivíduo à infecção. Por isso, além do exame clínico, são necessários exames complementares para excluir outras doenças e para confirmar o diagnóstico de hidatidose. E o tratamento não é padrão. Em alguns casos, o acompanhamento médico é suficiente, mas em outros é necessário o uso de medicamentos e até cirurgia. Então não esqueça, a hidatidose é uma doença muito séria e pode até matar quem não se previne e nem procura atendimento médico. A prevenção da hidatidose está em suas mãos. Com seus cuidados, esse problema não se cria no campo. Bom, como eu falei, eu tenho trazido esse vídeo só para fechar e trazer um pouquinho da prevenção e do ciclo de vida de uma maneira mais ilustrada. E essas são as referências que eu utilizei para construir esse vídeo, e é isso, obrigada.